Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e hoje vou falar com vocês sobre uma espécie que é amplamente espalhada pelo Brasil, chamado braquiária. Mas não é uma braquiária comum que a gente encontra aí em pastagens, por todo o Brasil. É um outro tipo de braquiária, a braquiária do brejo. A braquiária do brejo, ela é uma espécie africana, tá? E a gente pode encontrar, por exemplo, ela aqui nessa represa, bem espalhada em torno dela, adentrando a represa. Essa braquiária, ela é utilizada muito em solos encharcados, onde outros tipos de gramíneas, capins não vão bem. Então ela foi introduzida no Brasil para ser utilizado, dentro da pecuária, nessas áreas onde a braquiária comum ou o capim gordura, por exemplo, não iria prosperar, vingar, por conta da grande quantidade de água que vai sufocando nas raízes. E aí, a braquiária do brejo, ela veio para solucionar esse problema, para poder ali, crescer, ser cultivada para gado, para o boi, e ela ser consumida, tá? E então, a gente tem um problema que é muito complicado. Então o que acontece? Essa braquiária do brejo, ela se tornou uma planta exótica, porque ela veio de outro país, e invasora em nosso território, em nossos biomas, tá? Ela começou a invadir áreas onde ela não é desejada, como represas naturais, lagos, áreas de preservação permanente, que ficam ao longo de córregos. E o que acontece? Ela se espalhou. Ela chega nos leitos, então ela é muito resistente nessas áreas úmidas e ela compete diretamente com a nossa biodiversidade, as nossas plantas, as plantas nativas dos biomas, tá? Isso ocorreu, tá, em diversos biomas brasileiros, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, na Amazônia, no Pampa. Ela está amplamente espalhada. A gente pode ver que ela está rodeando toda a represa, tá? E ela está avançando para o meio e ela cria uma grande resistência, porque as raízes dela afundam, ela fixa no solo e vai andando, praticamente andando mesmo, porque ela fixa, ela dá um novo broto, ela fixa, dá um novo broto. Então ela se espalha muito fácil. E isso daqui acontece o seguinte: o gado, ele normalmente não adentra a represa para poder consumir isso. Ele pode até consumir o que está no arredor, mas aquela que já foi, eles não vão. Eles não andam, sim, praticamente dentro da água para ficar consumindo, beleza? Então isso torna um grande problema. E isso, quando adentra dentro de uma área de preservação permanente, que a gente tem que preservar nossas árvores, arbustos, arvoretos, ela faz com que as sementes não brotem, as espécies regenerantes não cresçam. Então, por exemplo, dentro da área da PP, ela começa a sufocar, as espécies, vamos supor que as espécies mais velhas começam a morrer pela idade e não tem novos indivíduos para recompor essa vegetação. Então, galera, eu vou mostrar mais um pouco para vocês como aqui ainda é parte da represa. Olha a quantidade que a gente tem da braquiária do brejo, tá? E a gente tem um outro problema que eu já falei em um outro vídeo aqui para vocês, que eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês assistirem, que é sobre o lírio do brejo, uma outra planta exótica e invasora de nossos biomas, que ama as áreas úmidas, que é muito invasora e causa grande prejuízo na biodiversidade, tá? E aí, sobre a braquiária do brejo, como a gente controla ela? É um pouco difícil. Você não consegue simplesmente arrancar ela e tá resolvido, tá? Porque ela deixa sementes também no solo que perpetua por muito tempo. É um trabalho graduativo e de difícil controle, tá bom? Muita gente utiliza mata-mato, Roundup, para controlar essa espécie. Só que aí tem a contaminação da água. Se a gente tem uma água dessa, um recurso natural, e você começa a controlar essa praga com o Roundup, com o glifosato, seja com qual for, aí você começa a contaminar a água e o solo. Então, se você tem animais, abelhas, o que for, começa a ser atingido por isso. Então, assim, não adianta a gente querer controlar algo se a gente vai prejudicar o outro lado, tá? Isso não pode ocorrer de maneira alguma. Então, o que a gente resta são a limpeza mecânica, Talvez com um trator, você puxar ela, um trator com garra longa, para arrastar para fora do leito. Depois você junta esses resíduos, deixa ele secar, pode talvez queimá-lo, mas de forma controlada, para não deixar perpetuar ali, porque dependendo de onde você colocar isso, ela vai começar a se alastrar. E também, então, não é fácil simplesmente arrancar e jogar em algum canto, beleza? E isso é um trabalho graduativo, porque ela sempre vai voltando. E aí você consegue controlar ela aos poucos. Então, pessoal, como vocês viram, ela é uma espécie muito difícil de controlar
ela é muito invasora, tá? Ela ocorre em diversas partes do Brasil e nessa questão, por exemplo, da represa, né, ou da área de APP próximo a córrego, principalmente em represas, ela começa a tirar ali o volume de água. Isso prejudica, seja para você criar peixes ou se você realmente está na pecuária, cria gado no pasto, a água fica menos acessível, é algo terrível, tá bom? Então, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, comente aí se você já deu de frente com um problema desse sobre a braquiária do brejo ou até mesmo o lírio, que eu comentei aqui, que eu vou deixar na descrição um outro vídeo, porque realmente é algo muito complicado e é uma espécie que está atacando a nossa biodiversidade, beleza? Valeu, até a próxima!